Quer você apoie a expansão militar dos Estados Unidos ou não, sua presença ao redor do mundo é sentida por milhões, e sua contagem de bases estrangeiras excede a de qualquer império conhecido na história mundial. Por que o exército dos Estados Unidos tem bases em todo lugar? Para compreender nossa situação atual, devemos conhecer nossas origens. Como uma nação em formação, os fortes eram a primeira coisa que um cidadão dos Estados Unidos via ao adquirir um novo território, muitas vezes precedendo bairros e governo local. Os pais fundadores perceberam que se essa nova civilização não fosse protegida, colapsaria. Originalmente, os Estados Unidos estabeleceram postos avançados como Jefferson Barracks em 1826 e estaleiros em Boston, Brooklyn e Filadélfia. No século XIX, o amplo território dos Estados Unidos assemelhava-se a uma confederação de pequenos países, levando à criação de bases estratégicas pelos governos para assegurar a estabilidade nas regiões em desenvolvimento. Até 1862, o crescimento interno das bases atingiu um pico histórico, com conflitos como as guerras indígenas das planícies e a seção mexicana, levando à criação de importantes fortalezas militares como o Fort Sill em Oklahoma, Fort Sam Houston no Texas e Fort Riley no Kansas. Logo depois disso, a Guerra Hispano-Americana de 1898 foi o primeiro conflito que levou os Estados Unidos ao caminho de se tornar um império ultramarino. No final da guerra, o Tratado de Paris levou à aquisição das Filipinas, Guam e Porto Rico como territórios americanos. Anteriormente, o Congresso relutava em aplicar recursos em assentamentos estrangeiros, priorizando sobretudo a manutenção da ordem nos estados através do exército. Quase 50% do exército americano de 200 mil homens era formado por unidades da Guarda Nacional. A contagem de artilharia era baixa, e a presença naval era igual ou menor do que a encontrada em países como Inglaterra, Alemanha ou França. Hipoteticamente, se 2 dos 3 decidissem atacar a costa leste, os Estados Unidos teriam enfrentado muitos problemas e provavelmente se tornariam outro experimento democrático fracassado. No entanto, o crescente conflito com generais espanhóis, como o general Valeriano Weyler, obrigou esta crescente superpotência econômica a construir sua primeira série permanente de bases em Cuba, Havaí, Guam e na zona do Canal do Panamá no início do século XX. Com isso, mais rotas comerciais foram facilitadas com aliados ocidentais. Os Estados Unidos estavam se tornando um país muito rico, e ficou evidente que medidas tinham que ser tomadas para sustentar isso. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceram bases para se fortificar internamente, criando Fort Benning, na Geórgia, e Fort Bragg, na Carolina do Norte, que se tornariam grandes centros de treinamento do país. O foco era interno, não externo. Um conceito que a nova geração teria dificuldade em acreditar, um Estados Unidos determinado a evitar a intervenção a qualquer custo. É importante entender que até o final dos anos 30, a vasta maioria dos Estados Unidos era composta por isolacionistas, o que significa que eles preferiam se envolver apenas economicamente. Havia um histórico de canalização de recursos para benefício financeiro futuro, mas colocar botas no chão era considerado excessivo. Em vez disso, o país continuou a se fortificar com bases instaladas em San Diego, Los Angeles e Pearl Harbor. Essa última eventualmente atuaria como um portal para a fortificação global que vemos hoje. Agora, compare isso com os 57 territórios, colônias e domínios que o Império Britânico possuía no mesmo período, administrando 20% da população mundial. O mundo era um lugar muito diferente. Em 1940, o presidente Franklin D. Roosevelt negociou com a Inglaterra o que ficou conhecido como Acordo de Destroyers por Bases. Se a Guerra Hispano-Americana e a Primeira Guerra Mundial foram o estopim para a construção massiva de bases, veja essa legislação como um balde de querosene. Esta foi a primeira verdadeira expansão em massa, com os Estados Unidos recebendo arrendamentos de 99 anos para 8 bases aéreas e navais britânicas em Newfoundland, Bermuda, Guiana Britânica e 5 ilhas-chave do Caribe. Isso não apenas estabeleceu uma longa tradição de comércio de armas, com os Estados Unidos enviando 50 destroyers pelo mar, mas também definiu o tom para o resto da Grande Guerra e além. A supremacia naval era crucial na Segunda Guerra Mundial. Embora o Tratado de Versalhes tenha obrigado a Alemanha a entregar seus submarinos, Adolf Hitler aprovou a construção de embarcações em 1935. Em meses, a guerra submarina virou preocupação constante aos aliados. Durante a guerra, um total de 1.162 U-boats foram construídos para atacar a qualquer momento.
Agora era mais importante do que nunca para os países com recursos sobrando começarem a ajudar as nações que já estavam esgotadas. Aproveitando a oportunidade, os Estados Unidos adquiriram direitos de base no Brasil, Marrocos, Açores, Islândia e Grã-Bretanha em um esforço para conter a onda de submarinos vindos das potências do eixo. Essas novas bases serviriam como pontos de controle estáveis no Atlântico, dado que o envio de suprimentos para a Grã-Bretanha e União Soviética tornou-se muito difícil. Neste momento, muitos estavam sem recursos, e a ajuda dos Estados Unidos era o que mantinha as forças aliadas estáveis. No combate, as novas bases cumpriram múltiplas funções acolhidas pelos aliados. No Pacífico, o Japão era uma força absoluta, tomando as Filipinas, Índias Orientais Holandesas, Nova Guiné, Guam e muitos outros refúgios vitais. Apesar de não tão eficientes quanto os alemães, afundaram 1 milhão de toneladas de material de navios mercantes aliados na cadeia de suprimentos. Os Estados Unidos estabeleceram rapidamente mais bases para infantaria e bombardeios na Austrália, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Norte da África, Itália, China e algumas ilhas do Pacífico. Nesse momento, os Estados Unidos e as demais forças aliadas enfrentavam um pesadelo logístico. Não foi uma tarefa fácil construir bases para apoiar e treinar mais de 11 milhões de homens. Com limitações, a construção desenfreada se tornou necessidade absoluta. Também se iniciou as bases conjuntas, onde os aliados dividiriam a responsabilidade de proteger postos essenciais para o contra-ataque. Foi assim que os Estados Unidos se tornaram o boom econômico mundial. Quando as potências do eixo foram eliminadas em 2 de setembro de 1945, os aliados tiveram uma oportunidade única. A civilização precisava de certa forma ser reconstruída. O único problema era que os novos líderes do mundo tinham visões diferentes para como essa nova civilização se pareceria. Quando a Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e a União Soviética se sentaram para distribuir os despojos da guerra, eles estavam efetivamente estabelecendo a nova ordem mundial. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação, controladas pelos 4 principais vencedores. Imediatamente, ficou claro que os russos tinham grandes planos para a Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia e muitas outras partes do território gerenciável mais próximo a eles. Na guerra, nações como a Iugoslávia apoiavam o comunismo, mas não estavam formalmente no projeto de expansão soviético. Com o tempo, tornou-se claro quem liderava o Novo Leste. Quando a última partícula de poeira se assentou em Nagasaki e Hiroshima, a presença militar russa estava em declínio, mas não o suficiente para o conforto do Ocidente. Mesmo com os homens retornando para casa, estava documentado que o Ocidente ainda estava em desvantagem de 10-1. Os Estados Unidos estavam em mais uma posição única. Mesmo sendo o novo líder do Ocidente, estar no topo tornou a defesa sua principal responsabilidade. Notícias circulavam por Washington de que os russos poderiam convocar 8 milhões de tropas endurecidas pela guerra no período de um mês. Em 5 de março de 1946, Churchill detalhou uma nova ameaça em um discurso no Westminster College, em Fulton. A cortina de ferro foi erguida e a Guerra Fria havia oficialmente começado. Os Estados Unidos estavam batendo recordes mundiais, construindo em média 112 bases militares estrangeiras por mês. À medida que a paranoia, possivelmente bem fundamentada, atingia o pico entre as novas superpotências, a guerra era considerada uma inevitabilidade, e grande parte da elite militar acreditava que um ponto-chave de vulnerabilidade era o Fulda Gap, que ficava no meio da Alemanha Oriental e Ocidental, um ponto que levava diretamente do território russo para a França e o Canal da Mancha. Preocupações similares surgiriam na próxima década, exigindo ação imediata após uma invasão vermelha. Assim começou o que muitos eventualmente se refeririam como a política de dissuasão. Não bastava mais apenas advertir o adversário. Algo tinha que ser feito. Antes, o crescimento militar era geralmente reacionário. Quando uma ameaça iminente pairava, era hora de convocar os homens trabalhadores do seu país e vizinhos para se fortalecerem por Deus e pela pátria. Agora era visto como uma constante necessária, uma apólice de seguro para a inevitável tempestade radioativa que poderia rasgar a metade capitalista da Europa. Governos novos, especialmente na Alemanha Ocidental, com falta de fundos, pediram ajuda aos Estados Unidos na construção de bases e embaixadas. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham mais de 200 instalações militares apenas ao longo do muro de fronteira da Alemanha.
Os países fronteiriços ou conectados aos soviéticos acreditavam que uma presença militar da União Soviética faria pelo seu país o que o ouro já fez pela moeda fiduciária. Quando os bárbaros estavam na porta, podiam convocar as legiões para preservar o legado ocidental. A necessidade não era diferente no leste asiático. As décadas seguintes viram uma guerra eclodir na Coreia e uma aliança fortalecida com o Japão. O Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos aumentou o número de bases de bombardeiros de 19 para 30. Neste ponto, o objetivo era garantir o máximo de território possível. Muitos acreditavam que a guerra poderia causar a morte de milhões e, possivelmente, o Armagedon total. Bases foram estabelecidas na Groenlândia, Líbia, Inglaterra, Espanha, Marrocos, Coreia e Filipinas. Com a melhoria da defesa de mísseis soviética, muitas zonas de lançamento se tornaram obsoletas. Em 1965, a contagem de bases aumentou devido à Guerra do Vietnã, levando a grandes projetos em Okinawa, Guam e Luzon. Essa atividade acabaria sendo referida como a estratégia do Império de Bases. Ao chegar perto do século XXI, o interesse dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no petróleo estava no pico. Mal sabiam eles que uma oportunidade pareceria cair do céu. Em 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. Deviam muito dinheiro ao vizinho e as reservas de petróleo do Kuwait eram o prêmio supremo. Essa invasão gerou uma série de instalações militares no Golfo Pérsico, apoiadas por uma coalizão de outros 42 países. O crescimento do número de bases se mostrou útil, se não crucial, durante operações como Escudo do Deserto e Tempestade do Deserto. A construção de bases atingiu seu auge aqui, mas o término da Guerra Fria nos anos 90 levou muitos a questionar a necessidade da participação dos Estados Unidos. Estava claro qual país se tornou o próximo império, e o clamor global pela desmontagem das instalações militares também estava em seu ponto mais alto. Neste ponto, a opinião geral era de que o gigante global estava se prolongando além do necessário. Embora a remoção de algumas bases, como a base aérea de Clark nas Filipinas e Subic Bay, tenha sido rápida e fácil, outras, como Okinawa, foram desafiadoras. Era evidente a era de ouro dos Estados Unidos. A construção de bases estava chegando ao fim. A questão era quantas iriam permanecer, já que alguns locais serviam e continuam a servir como segurança de rotas comerciais. Hoje, os Estados Unidos cortaram o número de suas bases militares de cerca de 1.600 para 750 em 2022, segundo os registros. A demanda crescente pela remoção de bases pode continuar a reduzir o número. Há várias instalações militares americanas abandonadas que viraram assunto de discussão na internet. Exemplos incluem os fortes de Moncel, em Thames e Mersey, que protegeram o Reino Unido na Segunda Guerra, o atol de Calama, feito para armazenar armas químicas, e a Baía de Sassoon, na Califórnia, casa da chamada Frota de Navios Fantasma. O abandono dessas bases levou a uma variedade de desenvolvimentos, e muitos deles têm sido menos que positivos. Desde a frota de navios fantasma contaminando a água até vazamentos de resíduos na Groenlândia, o êxodo muitas vezes tem sido problemático para o meio ambiente. Há casos em que bases desocupadas são passadas a entidades hostis como o Talibã após os Estados Unidos retirarem suas forças em julho de 2021. Na verdade, bases têm sido entregues ou destruídas desde a década de 50, mas é difícil determinar como isso faz uma grande diferença, considerando que eles começaram a construir muitas mais nos últimos anos. Alguns comparam rapidamente o Império Britânico à expansão de bases americanas, afirmando que alguns desses territórios são domínios britânicos apenas com um rótulo diferente. As duas nações passaram a tocha após a Segunda Guerra Mundial. É importante ressaltar que a Grã-Bretanha ainda tem 145 bases espalhadas por 42 países. A China possui muitas, a maioria dentro de limites de anexação agressiva, e a Rússia tem 21 estações notáveis. Muitas estão em territórios balcânicos e eslavos. Esta é uma maneira interessante de enquadrar a dinâmica, mas a situação parece ser um pouco mais cinza. Apesar da suposta redução de bases pelos Estados Unidos, o número de países com bases americanas dobrou, passando de 40 para 80 nos últimos 30 anos. Isso implica que a construção de bases está mais organizada, necessitando de menos delas para alcançar os mesmos objetivos. Isso, ou talvez as coisas não sejam tão organizadas quanto imaginávamos. 3 principais fatores inevitavelmente terão um papel-chave ao pensar no futuro número de bases nos Estados Unidos.
opinião pública, segurança econômica e transparência governamental. Atualmente, o realismo defensivo parece ser a tendência favorita na mente americana. Os custos de vida continuam a aumentar e o Congresso está começando a dar tanta ajuda a lugares de conflito. Há um aumento nos relatórios de áreas densamente povoadas sobre a falta de saúde e segurança. Se o povo americano tiver maiores interesses domésticos, há uma chance de a maré mudar de direção. Talvez comecemos a ver mais desenvolvimento de base nos estados para lidar com o aumento da agitação pública, como no início do século XX. A liderança e os objetivos do partido teriam um papel inevitável. Dito isso, dinheiro fala. As finanças sempre terão um papel no cenário mundial. Desde a decisão de Nixon de abandonar o padrão ouro, o dólar americano se tornou uma moeda padrão questionável para o resto do mundo. Agora nomeado como movimento de desdolarização, essa resposta aos Estados Unidos trouxe desafios justos. Rotas de comércio exterior podem parecer de pouca importância para os iniciantes, porém, se bloqueados, certos caminhos podem paralisar totalmente a economia dos Estados Unidos. Um exemplo é Djibouti, país diante do Iêmen, separado pelo Estreito de Bab al-Mandab. Este trajeto de 28 quilômetros de largura entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden é a única rota e é o segundo mais vital após o Canal de Suez para o transporte de recursos valiosos, principalmente petróleo. Ou seja, se essa rota fosse retirada, uma quantidade quase incalculável de riqueza seria perdida. Por essa razão, é um ponto de interesse para bases pertencentes a ambos os lados, incluindo os Estados Unidos, Itália, China, França e Japão. Os Estados Unidos nunca desistirão da sua base na capital ou de qualquer outro local lucrativo. Isso nos leva à questão da transparência. A verdade é, provavelmente nunca saberemos exatamente quantas bases existem. O século XXI revelou que o governo dos Estados Unidos tem pouco interesse em compartilhar informações. Ademais, mesmo auditados encontram formas de atender à consulta pública sem terem uma resposta clara. Além dos vazamentos ocasionais, muitos se sentem no escuro sobre operações estrangeiras. O Pentágono recentemente compartilhou, usando o banco de dados do autor David Vine, o número atual de bases estrangeiras ativas. Isso significa que o governo não consegue acompanhar quantas bases estão estabelecidas ao redor do mundo, ou eles usam esses registros para se poupar do trabalho de remover bases de seus próprios registros pessoais. Em geral, é provável que os Estados Unidos continuem a financiar ou impulsionar acordos para a construção de bases. Se a diplomacia continuar a falhar, a presença militar parece ser a melhor aposta do país para manter a ordem. A construção provavelmente aumentará tanto em território doméstico quanto estrangeiro para gerenciar a população aqui e no exterior. Obrigado por assistir.